Sabe, quando a gente pensa na segurança de uma rodovia ou, bom, da infraestrutura de uma cidade, meio que existe uma expectativa quase reconfortante de precisão, né? É aquela coisa da engenharia pura. Assim, com certeza, a gente calcula tudo. Exato. Tipo, um viaduto é construído para suportar um número exato de toneladas, o asfalto tem todo aquele cálculo de atrito, um semáforo opera em ciclos de segundos, sabe, perfeitamente matemáticos. O ambiente construído é meio que binário. Ou ele suporta a carga ou não suporta. E o nosso cérebro adora isso, sabe? Ele adora essa previsibilidade toda. A gente gosta muito de ambientes onde os riscos podem ser isolados, medidos e, claro, mitigados ali através de uma lógica fria e bem calculável. O problema real começa quando essa engenharia tão bem desenhada cruza o caminho de um evento meteorológico extremo. Nossa, sim. Porque quando a água começa a subir e invade a pista durante um desastre ambiental, aquela calculadora imaginária que todo motorista acha que tem na cabeça simplesmente entra em curto-circuito, Literalmente entra em curta. né? O cenário da tomada de decisão deixa de ser uma equação matemática ali bonitinha e se transforma em algo instintivo, caótico e, infelizmente, muitas vezes letal. É verdade. A lógica fria abandona o volante muito antes de o pneu sequer tocar a água. O que assume o controle ali é uma mistura fascinante e, bom, frequentemente muito trágica, de viés de otimismo com falhas graves de percepção. Bom, então, bem-vindas e bem-vindas a mais essa nossa imersão profunda. O nosso objetivo hoje é mapear justamente esse território psicológico invisível. A nossa missão é desvendar o que realmente acontece na cognição humana diante de riscos iminentes no trânsito. Focando mais especificamente no comportamento de motoristas diante de estradas alagadas por enchentes e inundações, claro. Isso. E assim, trata-se de um tema cuja relevância é medida em vidas preservadas. Exatamente. Só para dar a dimensão real do problema para quem está ouvindo a gente, dirigir através de vias inundadas não é só um perigo marginal, sabe? É simplesmente a principal causa de mortalidade relacionada a veículos durante esse tipo de desastre ambiental. A principal causa. A principal. As estatísticas históricas analisadas mostram que, em certas regiões, mais da metade dos óbitos decorrentes de inundações acontecem dentro dos automóveis. Quer dizer, a água não busca as pessoas em suas casas. Na maioria desses casos específicos, são as pessoas que ativamente dirigem na direção da água. É um dado muito forte. E para basear a nossa investigação de hoje, a gente vai se debruçar sobre um documento de extremo rigor metodológico, que é um artigo científico. Um material excedente, por sinal. Sim, riquíssimo. O título original é Communicating Safety: The Impact of Warning Signs and Messages on Reducing Risky Driving in Flood Conditions. Traduzindo aqui para o nosso contexto, ficaria algo como Comunicando Segurança: o impacto de sinais e mensagens de alerta na redução de direção perigosa em condições de inundação. Um título bem descritivo. Sim. E os autores desse artigo são Carrie K. Stephens, Mir Habi e Matthew S. McClone. Esse trabalho foi inteiramente desenvolvido e conduzido no Departamento de Estudos de Comunicação da Universidade do Texas, em Austin, lá nos Estados Unidos. E é importante mencionar onde foi publicado, né? Ah, claro. Foi publicado num periódico científico internacional importantíssimo chamado International Journal of Disaster Risk Reduction. Ele é de responsabilidade da editora Elsevier, no volume referente ao ano de 2026. É um artigo que realmente eleva o debate porque ele cruza dados comportamentais em larga escala com teorias clássicas de comunicação de risco. Ele oferece uma lente empírica para um problema que, até então, convenhamos, era tratado com muito achismo por gestores de trânsito. Com certeza. E antes da gente iniciar a discussão desses dados todos, fica aqui um convite fundamental para quem está acompanhando o canal hoje. Curtam esse conteúdo e compartilhem essa discussão com outras pessoas. Essa interação é muito vital, sabe? É a melhor forma de apoiar. Exato. É uma ferramenta indispensável para a gente difundir informações alicerçadas no método científico. Porque propagar esse entendimento sobre como o cérebro reage ao perigo é, no fim das contas, uma forma de prevenção pública, né?
Sem dúvida alguma. A informação bem fundamentada é sempre a primeira barreira de contenção contra o risco. Então, bom, vamos começar exatamente por essa linha de frente, pela barreira de contenção. A investigação do artigo começa analisando a forma mais analógica e, digamos, tradicional de comunicação nas estradas, que são as placas de trânsito. Isso, o estudo lá da Universidade do Texas coletou dados de mais de 1.000 motoristas. Para ser exato, 1.027 pessoas. E o objetivo era mapear as reações a 2 alertas permanentes e padronizados lá nos Estados Unidos. Quais eram as mensagens? O primeiro traz os dizeres: dê a volta, não se afogue. E o segundo indica travessia de águas rasas. E assim, o achado primário já revela uma correlação muito direta. A exposição prévia a essas placas funciona como um verdadeiro escudo comportamental. Como assim a exposição prévia? Basicamente, aqueles indivíduos que já tinham sido expostos visualmente a essas sinalizações no passado, no dia a dia deles, demonstraram ter quase o dobro de propensão a engatar a marcha ré e abandonar a travessia quando se deparavam com a via alagada. Nossa, o dobro de chance! É impressionante a magnitude desse dado. Mas me tira uma dúvida. O mecanismo cognitivo por trás disso, ele opera exatamente como a gente imagina? Porque, tipo, a intuição sugere que a pessoa lê a placa, decodifica a mensagem de perigo, faz um cálculo racional sobre a profundidade e decide parar. Pois é, tá aí que tá o pulo do gato. Essa seria a premissa básica da sinalização. A gente acha que é assim que funciona. É porque eu penso muito na publicidade de consumo, sabe? Se uma empresa expõe o consumidor a um logotipo repetidas vezes num outdoor, o cérebro cria uma familiaridade que facilita a compra depois. A sinalização de trânsito deveria funcionar sob a mesma lógica, né? Compreensão e fixação da mensagem. E tem um obstáculo gigante nessa teoria quando a gente fala de trânsito num desastre ambiental. Qual? Para que essa sinalização cumpra o papel preventivo, a mente humana precisaria interpretar o texto de forma perfeita e ainda por cima sob uma condição de altíssimo estresse temporal. A água subindo, o trânsito, a chuva, e é exatamente nesse ponto que o modelo estatístico do estudo apresenta um resultado super contraintuitivo. Sério? O que eles descobriram? O processamento perfeito da mensagem não foi o elemento determinante. A pesquisa descobriu que a compreensão correta do texto da placa, acredite se quiser, não figurou como fator decisivo para a adoção de um comportamento seguro. Peraí, confesso que eu tô meio perdida agora. Isso parece um paradoxo absoluto. Como é que uma placa de alerta pode funcionar se o motorista não entende o que ela está alertando? É um aparente paradoxo que a psicologia consegue explicar muito bem. O estudo apontou um índice alarmante de falha de interpretação, especialmente com aquela placa de travessia de águas rasas. As pessoas não entendiam o que significava? Pior que não. Uma parcela bem considerável dos motoristas lia a palavra rasas e deduzia que a via estava informando uma condição de segurança. O raciocínio torto era tipo, bom, se a água é descrita como rasa por uma placa oficial do governo, meu veículo consegue atravessar tranquilamente. Nossa, isso é terrível. É uma falha de design semântico bizarra que inverte totalmente o propósito da comunicação. Transforma um alerta de perigo num convite por desastre ambiental. Exato. Vira um incentivo ao risco. Porém, a genialidade da mente humana mora em como ela compensa essa falha de leitura. O estudo demonstra que, mesmo com essa interpretação flagrantemente errada, as pessoas que viam essas placas repetidas vezes nos trajetos diários ainda exibiam taxas de recuo muito superiores às que nunca viam a placa. E como a ciência explica isso? Se não é a compreensão do texto, o que é? Eles baseiam isso na chamada teoria da mera exposição. O processamento visual constante cria um gatilho subconsciente de cautela, entende? Ah, então não é o raciocínio. Não. O cérebro primitivo reconhece a placa como um marcador de anomalia ali no ambiente, antes mesmo que o córtex pré-frontal consiga analisar a gramática da frase. A familiaridade visual com o objeto placa de alerta já engatilha um estado de prontidão e de hesitação, independente do erro lógico na leitura. Que fascinante. Então a presença física da placa age muito mais como se fosse um alarme sonoro do que como um manual de instruções detalhado, né? Perfeito, é bem essa analogia. O simples fato de ter uma intervenção ali no asfalto já comunica para o inconsciente que aquele trecho exige respeito.
Mas olha, isso abre uma lacuna enorme na nossa compreensão sobre segurança viária. Por que você diz isso? Porque se a lógica pura e o processamento do texto são atropelados por instintos de familiaridade, o que realmente freia um motorista quando a água já invadiu a pista de verdade? Quer dizer, qual é o peso real na balança entre acelerar e dar a meia volta? Bom, se a placa é o alarme, a experiência vivida é o que dá o significado real para esse alarme. Os pesquisadores isolaram várias variáveis para tentar entender o núcleo dessa percepção de risco. E o que despontou? A experiência anterior com enchentes. Esse foi o preditor estatístico mais robusto de todos no estudo. Mais do que a idade ou a educação? Muito mais. Indivíduos que carregam no histórico pessoal a vivência de um desastre ambiental desse tipo têm uma probabilidade 5 vezes maior de dar a meia volta quando comparados com quem não tem essa memória. 5 vezes maior. É um fator de multiplicação gigantesco. Isso meio que liquida de vez a ideia de que a gente é aquele agente racional calculando variáveis ao vivo, né? Totalmente. Para dissecar essa tal percepção de risco, os autores dividiram o conceito em 3 pilares, tá? A probabilidade do evento danoso acontecer, a severidade potencial desse dano e a resposta emocional atrelada ao evento que é, no fundo, a ansiedade ou o medo. Certo. Probabilidade, severidade e medo. O raciocínio analítico puro diria que se a pessoa sabe que a água pode arrastar o carro, a probabilidade alta e a severidade alta deviam parar ela na hora. Exatamente. O que seria o cálculo esperado de qualquer pessoa com o instinto de sobrevivência em dia. Mas o modelo estatístico provou o contrário. A compreensão cognitiva sobre a probabilidade ou sobre a gravidade da situação não teve peso quase nenhum na alteração do comportamento arriscado. Então sobrou só a emoção. Exato. O único dos 3 fatores que realmente funcionou como um freio efetivo foi a resposta emocional, o medo palpável. Sabe que essa dissociação entre saber do perigo e sentir o perigo me lembra muito nosso condicionamento com perigos domésticos, tipo fogo. Como assim? Imagina o contato com um fogão quente ou um forno. Aprender na teoria, lendo num livro que o metal quente causa queimadura grave, isso cobre a probabilidade e a severidade. Mas a informação intelectual quase nunca é o que faz o seu braço contrair e puxar a mão rápido. É verdade. É o reflexo e a memória. Você sofreu lá na infância. A memória emocional assume o controle do corpo. Trazendo isso para as estradas alagadas, parece que rola uma falência do nosso lado matemático sob estresse. Porque o cérebro simplesmente não consegue olhar para a correnteza e calcular a força da água em relação ao peso do carro. Essa falha acontece pela forma como os nossos vieses cognitivos sabotam a nossa percepção de controle. Quando uma pessoa olha para uma enchente sentada ali no banco do motorista, ela não está vendo só a água. Ela está olhando através das lentes da tecnologia que está em volta dela. A sensação de segurança do próprio carro, você diz? Exatamente. O estudo aponta que o otimismo excessivo e a confiança desmedida na robustez do veículo funcionam como um anestésico para o risco. Tem uma ilusão, muito bem documentada inclusive, de que um carro pesado ou, sei lá, uma caminhonete grande com tração cria um campo de força contra as leis da física. Como se a pessoa virasse em um super-herói de metal. Sim, o motorista transfere a própria sensação de invulnerabilidade para a máquina. É um otimismo tóxico que cala aquela avaliação lógica de que um palmo de água se movendo já tem energia cinética mais que suficiente para erguer toneladas de metal. Só a presença de um medo visceral, ancorado na memória de uma experiência anterior, consegue furar essa armadura de confiança cega. Uau! Mas olha, se a sobrevivência num cenário de inundações depende de um banco de memórias emocionais e desse medo saudável da natureza, isso revela um problema gravíssimo quando a gente cruza com os dados demográficos. E por quê? Dados indicam que condutores com 55 anos de idade ou mais têm 3 vezes mais chance de fazer o retorno seguro em comparação com a faixa dos jovens adultos ali entre 18 e 35 anos. 3 vezes mais. E em relação ao gênero? Quando o gênero entra na balança, a constatação é que a população feminina apresenta uma disposição estatisticamente bem maior até aversão a esse risco do que a população masculina.
E pelo que eu lembro da literatura sobre desastres, isso não é um fenômeno isolado das planícies lá do Texas, né? Parece ser um comportamento humano mais universal. O artigo faz questão de referenciar estatísticas globais justamente para mostrar a amplitude disso. Documentações sobre afogamentos em veículos durante enchentes na Europa, na Austrália e em várias outras partes do mundo apontam a mesma constante macabra. Indivíduos jovens do sexo masculino estão assustadoramente sobre-representados nessas listas. Uma leitura rápida desses dados poderia até levar a gente a achar que é só aquele velho clichê sociológico do jovem que sofre de ilusão de mortalidade. É a primeira coisa que vem à mente. Sim, e embora a questão hormonal e essa inclinação biológica ao risco tenham sim o seu papel, parece ter algo estruturalmente falho nisso tudo. A gente não estaria, como sociedade mesmo, negligenciando totalmente a forma como a gente prepara as novas gerações para lidar com um ambiente extremo? A análise deles aponta precisamente para essa lacuna de formação. Existe sim a propensão natural ao risco, mas o grande vazio ali é a total falta de repertório empírico. Uma pessoa na casa dos 20 anos possivelmente nunca viu a água subir a ponto de engolir o capô de um carro na frente dela. Não tem o gatilho da memória emocional que você comentou antes. Não tem. E o cenário fica ainda mais perigoso quando a gente introduz o fator geográfico que o estudo detalha bem. Existe uma dicotomia brutal entre o risco no ambiente urbano e o risco em zonas rurais. E isso é curioso, porque a intuição geral diz que a cidade grande, por ter mais recurso, mais asfalto, seria mais segura. Como que a geografia muda essa matriz de decisão? É que o ambiente construído engana a gente de formas muito diferentes. Nas áreas urbanas, que são altamente densas e muito pavimentadas, a capacidade do solo absorver a água é quase zero, né? Sim, tudo impermeabilizado. O resultado são aquelas enchentes relâmpago. Vias que pareciam normais viram rios super turbulentos em questão de minutos. Pega o motorista totalmente de surpresa. O perigo principal na cidade é a velocidade da água. E no interior, nas áreas rurais? Nas áreas rurais, a infraestrutura tem outras armadilhas. Tem uma deficiência crônica de iluminação nas estradas, faltam rotas alternativas e tem muitas vias que cruzam depressões no terreno ou leitos de rios que ficam secos o ano quase todo. É o cenário perfeito para uma falha trágica de julgamento. Perfeito. Imagina a cena. O motorista jovem, super confiante na potência do carro e sem a bagagem emocional do medo, está numa estrada rural escura. Ele está acostumado a passar por aquela depressão seca todos os dias. Mas quando chove forte, quilômetros rio acima, aquela mesma estradinha é tomada por uma torrente que fica invisível no escuro. A área rural disfarça o risco, enquanto a área urbana acelera o desastre ambiental. É a tempestade perfeita mesmo, juntando vulnerabilidade humana e falha de infraestrutura. Nossa, e reconhecer essa tempestade exige respostas urgentes das políticas públicas, né? O artigo, pelo que vi, não fica só no diagnóstico, ele também investiga a comunicação institucional e, bom, parece que derruba um mito que andava paralisando os gestores. Você diz em relação à exaustão comunicacional? Isso, a tal da fadiga de mensagens. Porque hoje em dia tem um debate forte dizendo que a gente vive na era da saturação de notificações, que o celular não para de apitar. O raciocínio seria que se o governo disparar alertas demais, o cérebro coletivo simplesmente passaria a ignorar, como se fosse um ruído de fundo. Essa era uma preocupação muito central de quem formula a política preventiva. O medo de banalizar o alerta fazia as agências mandarem menos mensagens. Mas os dados lá do Texas refutaram isso de forma categórica no caso de inundações. Não tem fadiga. Não existe registro de dessensibilização pelo excesso, pelo simples fato de que o excesso é uma ilusão total nesse caso. A imensa maioria das pessoas na pesquisa relatou um volume baixíssimo, quase nulo, de comunicações preventivas. Sério? Tem um dado assombroso lá. 1/3 de toda a amostra afirmou que nunca, em momento algum, tinha recebido qualquer alerta sobre enchentes nos celulares deles. Nossa, é muito irônico. Ver as agências do Estado com medo de cansar a população soa como uma empresa super preocupada em não lotar a caixa de e-mail do cliente para só depois descobrir que ninguém estava inscrito na newsletter deles. É exatamente essa a sensação. Bom, se o diagnóstico diz que a fadiga de mensagens não é um problema real nas estradas, a solução fica óbvia. A gente precisa preencher esse vácuo de informação com mais volume, mais qualidade e principalmente com alertas baseados em localização. Sem dúvida.
essa é a diretriz acadêmica que se tira dali para ações imediatas. Os autores chegam a propor auditorias geoespaciais rigorosas na infraestrutura rodoviária. Usando mapeamento de satélite? Isso. A ideia é mapear com satélite e dados do clima os pontos exatos da malha viária que não tem sinalização e que apresentam risco agudo de inundação rápida. E aí, instalar aquelas placas permanentes que a gente já discutiu. Que acionam aquele instinto subconsciente. Justamente. E tem um detalhe curioso. A pesquisa também indicou que o simples fato de uma pessoa morar numa zona que é oficialmente mapeada e declarada como área de inundação já aumenta, mesmo que de forma sutil, a chance dela evitar atravessar a via alagada. O conhecimento oficial sobre a própria vizinhança funciona como uma camada extra de cautela. Interessante, mas pensa comigo, colocar placa nos cruzamentos ou mandar mensagem no celular resolve a questão do ambiente em si. Mas e a falha na formação da pessoa? Porque se a gente concordou que a falta de memória emocional é o calcanhar de Aquiles das gerações novas, a placa sozinha não substitui a vivência que falta para o motorista de 18 anos. E é aí que entra a proposta mais disruptiva do artigo, ali nas entrelinhas. Eles sugerem que o processo de tirar a carteira de motorista precisa de uma reformulação muito profunda. Mudar as autoescolas. Sim, porque o treinamento de hoje é todo focado na mecânica do carro e em regra de trânsito estática. Isso não prepara o cérebro para um cenário dinâmico de ameaça climática severa. A formação precisaria incorporar dinâmicas que simulem a complexidade de um desastre ambiental de verdade. Faz todo sentido. Porque ter uma aula teórica sobre a distância de frenagem no quadro negro não serve para absolutamente nada quando o chão debaixo do seu pneu simplesmente desaparece na água. Não serve mesmo. A saída seria inserir treinamentos com casos reais, simulações bem imersivas. Parece ser a única ponte para construir essa memória artificial de risco na mente do motorista novo, antes que a enchente tente ensinar isso ao vivo no asfalto. É o único caminho. É construir esse senso de perigo num ambiente controlado para garantir que o medo visceral consiga atuar como escudo quando o risco bater na porta. Nossa, tentando unificar tudo que a gente dissecou aqui nessa análise, é um quadro que realmente altera os paradigmas do trânsito. O primeiro ponto de choque é entender que a sinalização visual tem uma eficácia que transcende ler o texto, né? Sim, a mera exposição... A mera exposição da placa já serve como uma âncora de segurança autônoma. Em segundo lugar, fica bem claro que acreditar que o ser humano processa riscos de forma racional e matemática em frações de segundo é um mito super perigoso. O cálculo lógico perde feio para a intuição e para a memória emocional. Aquele frio no estômago é o maquinista real da sobrevivência. O medo é o que salva. Exato. E para fechar, a ausência de mensagens não protege a nossa mente de fadiga, só expõe a gente ao perigo. Fica esse imperativo urgente de recalibrar como a gente prepara quem está começando a dirigir, usando simulações para compensar a experiência de vida que eles ainda não têm e quebrando essa falsa ideia de invencibilidade que o carro costuma dar. Essa síntese é perfeita, traduz bem a importância vital desse estudo. A grande virtude dessa pesquisa toda é tirar esse debate das sombras da intuição. Transformar o que era só hipótese em dado estatístico concreto é o que ajuda o poder público a investir recurso de forma certa. Entender a anatomia exata de por que alguém pisa no freio é o que permite criar soluções que vão evitar tragédias irreparáveis. Ou a ciência voltada para proteger o nosso dia a dia. E como forma de expandir tudo isso que a gente absorveu hoje, eu quero deixar um questionamento para todo mundo que está com a gente hoje. Qual seria? Sabendo que é o engajamento emocional, aquele senso tátil de perigo imediato que realmente faz a gente recuar e não o aviso no monitor do carro, como é que a engenharia do futuro vai se adaptar a isso? Boa pergunta. Será que os sistemas de navegação por satélite da próxima geração vão conseguir desenvolver alguma forma de emular, sensorialmente essa urgência? Projetando esse frio na barriga, no ambiente do veículo, antes mesmo do farol conseguir iluminar a água na pista? É uma reflexão forte para a próxima vez que a gente se encontra no trânsito debaixo de uma chuva pesada. É uma reflexão formidável sobre como a nossa tecnologia vai ter que conversar com os nossos instintos mais primordiais. Sem dúvida. Bom, a gente encerra por aqui a investigação de hoje, mas antes é importante registrar, sempre alinhado com o nosso compromisso com a transparência,
que todo o conteúdo organizado nessa sessão é uma síntese automatizada, tá? Esse roteiro foi elaborado com o suporte de inteligência artificial, utilizando como base exclusiva as fontes acadêmicas que a gente detalhou lá no começo. A gente agradece demais o tempo que vocês investiram aqui com a gente. Até o nosso próximo mergulho profundo.